blocos de expansão, né, depende do tipo CLP, para atender esse meu processo, entendeu? Então, comercial, na área de indústria de pequeno porte, na área residencial, assim como eu falei para você, tá bom? É o horário, o programador horário, que a gente usa, por exemplo, já vou destrinchar isso. Então veja, aí eu falei aqui, ó, do inversor, tá bom? Do inversor. Aí juntamente com o inversor a gente tem uma coisa essencial aqui, hoje em dia, que nesses modelos aqui, né, de pequeno porte, você vai encontrar tanto na área industrial quanto na área predial, né, indústria de pequeno porte, no comércio aí, né, em edifícios aí, certos residenciais, onde você precisa fazer uma certa automação, você vai estar utilizando bichinhos como esse aqui. Então, mano, tô falando de que aqui? Tô falando de CLPs, ok? CLP, que significa controlador lógico programável. Então, CLP, ó, é um controlador lógico programável. Então, estude aí essa sigla. Controlador porque controla uma carga, controla um processo. Lógico porque vai usar uma determinada lógica, uma determinada linguagem de programação. E quando a gente fala programável, é justamente por causa disso, porque você vai poder programá-lo e reprogramá-lo. Por exemplo, eu posso fazer um circuito para comandar 2 motores com esse CLP. Ah, mas agora o processo mudou, eu quero fazer um circuito para comandar 10 motores, vamos dar um exemplo, né? Apago o programa que está nele e faço outro programa. Normalmente a gente utiliza muito a linguagem ladder, né? Então faço outro programa em linguagem ladder para poder atender esse outro processo, né? Evidentemente, já depende da quantidade de saídas que ele vai ter, né? Compro blocos de expansão, né? Depende do tipo CLP, para atender esse meu processo, entendeu? Então, ou seja, está aplicado a um processo, mas o processo mudou, eu reprogramo ele para atender o que eu desejo. Tranquilo assim? Então aí eu tenho o CLP, inclusive também a gente tem curso, né, específico sobre essa parte de controlador lógico programável, né? Como você bem sabe, aí é nosso aluno, tranquilo? Por isso que a gente já está apresentando aqui e deixando essas dicas aí bem dadas para você saber para que funciona, né? Tem um exemplo da linha da VEG Click, né? Click VEG, aí tem aquele Click 02 que é semelhante, mesma linha. E eu tenho aqui um exemplo da Auron, tá bom? Da Auron. Também alimentado aqui em 24 volts, assim como esse, né? Alimentado em 24 volts, tá bom? Então, 2 CLPs aí de pequeno porte. Evidentemente, tem uns CLPs aí da VEG, da Siemens, né? Tem CLPs aí da Schneider. Enfim, tem uns CLPs aí de outros fabricantes, CLPs de pequeno, médio e grande porte, né? Para a gente poder atender os diversos processos na indústria, tranquilo? E também, quando a gente se depara muito com esses CLPs aqui de pequeno porte, seriam CLPs que tem essa IHM aqui para a gente poder, né, navegar, ver o que está feito, né, modificar algumas coisas dentro do programa. E a partir daí, a gente vê muito desses, né, na área comercial, na área de indústria de pequeno porte, na área residencial, assim como eu falei para você. Tá bom? Esse CLP de pequeno porte. Lembrando que o CLP, quando eu faço a programação dele, aqui eu tenho a opção de fazer aqui, né? Modificar alguns parâmetros aqui. Mas normalmente, principalmente na indústria, quando você está fazendo algum programa, você faz num computador, né? Com uma biblioteca específica, ou seja, um programa específico do computador referente ao CLP em questão, né? Por exemplo, se você vai pegar um CLP da Siemens, vai ter um programa lá para aquela linha de CLPs, né? Se pega o da VEG, vai ter um programa referente aí a esse CLP da VEG. Aí a partir do momento que eu pego esse programa, faça a programação em linguagem ladder, por exemplo, né, e baixo aqui no meu CLP, ou seja, trago do computador para o meu CLP através de um cabo específico, né, que eu conecto no computador e conecto aqui no CLP e faço essa, digamos assim, esse download, né, do que está no computador para cá, e a partir daí ele vai comandar o processo de acordo com o que eu fiz, né? Ele vai ler o que está na entrada, ver o que está no programa e atualizar suas saídas. Aí mandar ligar um motor, desligar um motor, ligar uma resistência, desligar uma resistência, ligar um braço mecânico lá para fazer um determinado processo, ligar a esteira, enfim. Tudo isso aí a gente faz na hora da programação, né? Dizer como é que ele vai trabalhar. Inclusive o CLP em si pode trabalhar e trabalha na indústria, né, em conjunto com
os inversores, né, para controlar os processos. Já que eu preciso controlar o motor, controlar a velocidade e outros parâmetros, o inversor vai fazer isso comandado pelo CLP. Então a gente costuma dizer que o CLP é o cérebro da indústria, né? Como eu falei para você, também é aplicado em outras áreas, tá bom? Então aí tá aí os CLPs, beleza? Então a gente falou sobre bastante conteúdo aqui, não foi isso, não? Então vou falar aqui com você, ó, sobre esse último aqui. Seria um relé horário, né? Um tipo aí de relé horário da Finder, tranquilo? Relé horário, programador horário, que a gente usa, por exemplo, já vou destrinchar isso aqui para você. Quando a gente falou aqui, ó, eu uso um temporizador desse aqui para contar um tempo, não foi isso que eu falei? Tipo 30 segundos, 1 minuto, 2, dependendo do tipo de temporizador. Mas quando eu quero contar semanas, tipo, determinado dia da semana eu quero que um motobomba lá de irrigação ligue. Então eu vou utilizar um programador horário, né, que tem essa função de dias, né, dias, semanas, enfim, para programar aí em tempos grandes, né, digamos assim. Então eu teria de usar aí um programador horário, relé horário, enfim, depende da região que você está aí, você vai chamar de determinado nome, né? Para especificar, evidentemente, que é um dispositivo que vai contar o tempo, né? Um tempo pré-regulado aqui que a gente regula nele. Tranquilo assim? Então você percebe que a função dele aqui vai ser contar tempo, como foi desse aqui também, ó. Aí interessante, essa função de contar tempo eu posso fazer utilizando um CLP, tá bom? Então o CLP, eu posso fazer essa função de contar tempo como outras funções, basta eu programar ele para isso. Tranquilo assim? Então você vê aí a enorme força que eu tenho dentro do CLP. Tranquilo? Então, dito isso aí, ó, eu quero que você agora, depois que eu falei, pegue aquela anotação que eu mandei você fazer, pedi para você fazer no começo da aula, e diga se você acertou tudo, quantas você acertou aí, quantos dispositivos desses você conseguiu identificar, tá bom? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? 20, 21, 22 aí, enfim, mais de 20 componentes aqui, além, ó, desse componentezinho que eu deixei no cantinho, para conversar um pouco com você aqui, ó. Perceba, eu falei ali, ó, dá uma olhada aí enquanto eu vou falando, tá? Eu falei ali, o CLP alimentado em 24 volts, não foi? Mas só, meu aluno, que eu tenho um CLP alimentado em 24 volts, mas normalmente a nossa rede é o quê? Alternada, né? Eu tenho um 220, 127 volts, enfim. Aí, para alimentar um CLP como aquele lá, ó, que a gente conversou, tá? Este e este, que são alimentados em 24 volts, tá bom? Eu teria de utilizar justamente uma fonte. Então aqui tem um exemplo de uma fonte, onde eu chego com fase, o neutro e aterro ela aqui, né? Fase neutro, por exemplo, 220 volts. Ela é uma fonte que recebe inclusive de 100 a 240 volts. E a saída dela, ó, vai ser uma saída de 24 volts, tá? Então eu tenho aqui a opção justamente de chegar a tensão alternada e sair uma tensão contínua, para eu alimentar um sensor, para eu alimentar um CLP, enfim, qualquer carga aí que seja alimentada por uma tensão contínua. Então tenho aqui um exemplo de uma fonte, certo? Então, frisando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 componentes nessa linha de baixo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, né? Mas aqui eu tenho um conjunto, lembre, né? Que aqui é um dispositivo, aqui é outro. Então tenho aí alguns componentes. Eu quero que você faça uma anotação aí, tá bom? De quantos você acertou e quantos aí você não sabia, não deu para ver, enfim. É importante que você faça aí essa revisão, tá? E pesquise aí, como eu pedi para você, catálogos desses aqui. Eu quero que você pesquise também de cada um aqui, ó, de cada componente desse que a gente viu, com uma atividade dessa aula completa e exclusiva aqui no Universo da Elétrica. Eu preciso que você, tá bom? Eu preciso que você veja catálogo de cada um desses aqui. A gente falou aí a referência, falou o tipo de CLP. Pesquisa aí na internet, catálogo de cada um, tá bom? Então, com os nomes aí, você pesquisa no catálogo,
Consequentemente também você já pode dar uma pesquisada no preço médio de cada componente desse, como uma atividade, para quando você for fazer algum serviço, saber mais ou menos quanto é que vale cada um, qual o valor de cada um. E evidentemente, inversor, CLP vai variar de acordo com a potência, assim como um contator, assim como um disjuntor, né? Você pega, por exemplo, um CLP de 1000 HP aqui, é um preço. Se você for pegar o mesmo inversor, o mesmo modelo, de 10 HP, ele vai ser drasticamente mais caro, tá bom? Você pega um CLP de determinado modelo aqui da VEG 20 HRD, ele é um modelo, né, dessa linha de CLP. Se você pegar outro com mais saídas, por exemplo, mais saídas digitais, saídas analógicas, entradas analógicas, ele vai aumentar o preço, né? Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo, em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer esse treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de Mestre em Elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante de executar qualquer serviço e dessa forma aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado, mestre na área da elétrica. Clique agora em enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.